E mais um episódio Redescobrindo o Brasil em Casa. E o episódio de hoje vai conversar com a Ana Neut, uma designer que vem da iluminação, mas trouxe o brilho e a luz agora para os carimbos, falando dos biomas brasileiros. Essa coleção chama Bioma e traz algumas madeiras especiais aqui do nosso território. A intenção é transformar isso, mas eu não vou falar não. Vamos conversar com ela? Bora lá. Ana, obrigado por essa oportunidade de levar um pouquinho de você online para as pessoas nesses episódios onde a gente está redescobrindo o país. E é muito gostoso porque essa nossa conversa traz para a gente um pensamento sobre os biomas brasileiros, sobre algumas árvores nativas, e é exatamente isso que eu quero puxar contigo. Você recentemente, junto com 2 outros colegas, lançaram uma coleção chamada Bioma. Como é que foi esse lançamento? Por que vocês escolheram essas madeiras específicas? Conta um pouquinho para a gente, por favor. Bom, muito obrigada pelo convite, Adriano. É um prazer aqui compartilhar um pouco dos nossos processos e caminhos. E a coleção Bioma, na verdade, a gente até vê como se fosse um projeto até. Porque, além de ser uma coleção de carimbos, ele tem toda uma ideia que engloba. Começou com 3 amigos e a gente pensando uma maneira de unir o trabalho dos 3. Então, o Thiago Fink é artista plástico e desenha super bem. O Otávio é designer, mas também tem uma marcenaria, então tinha essa possibilidade da gente mesmo fazer as coisas de uma maneira bem direta. E eu, designer, já tinha feito um projeto de uns carimbos no passado, que era uma brincadeira de uns carimbos de partes de luminárias, né? Que é uma coisa que eu faço bastante, luminárias. E aí a gente foi pensando assim, como que a gente poderia fazer um objeto que ao mesmo tempo fosse lúdico, que utilizasse as madeiras que enfim, tinham na marcenaria e que eram pequenos pedaços. E os desenhos do Thiago foram incríveis, assim, para documentar esse processo. Então a gente foi, Frejó, como que é essa árvore, como é esse fruto e tal, e aí vendo cada parte dessa. Então a gente começou a ver quase como um projeto, porque tem a parte das prints, dos desenhos, dos originais que foram feitos, daí isso foi vetorizado, transformado no carimbo, e também tem um outro resultado que são as prints que o Thiago fez com os carimbos. Então a gente começou a ver isso, assim, foi muito legal, assim, porque meio que expandiu essa ideia de design, e além do objeto em si, e para uma ideia imaterial também, de uma coisa maior. E isso é interessante porque você acabou de dizer, né? Expandiu a ideia do design. O design tem trabalhado muito isso há muito tempo, além da sua função, trazer para a gente também pensamentos, deixar mensagens. É o que eu vi quando conheci essa sua coleção. Mas antes de entrar nisso, eu quero... você fez um lançamento online dessa coleção, um momento bem importante que nós, a humanidade, estamos vivendo, e depois ainda levou isso fisicamente para a ETEL. Como é que foi esse contato do online, do offline, esses 2 lançamentos para vocês? Bom, a gente estava com esse projeto, ele veio crescendo assim, a gente começou em 2019, acho que no meio de 2019, então foi maturando, a coisa foi indo. E a gente estava com ele assim num ponto muito legal, assim, estava pronto e eu já tive participação nas outras feiras da SP Arte, né? E aí veio o convite e eu falei, nossa, eu acho que esse projeto é um projeto perfeito para isso. Porque, apesar da gente não poder tá junto e mostrando e as pessoas usarem os carimbos, é algo que conta uma história, que tem uma história, que além do produto. E a gente fez umas fotos lindas e fez um vídeo. E eu achei que, assim, teve um resultado surpreendente, assim, o online. Porque as pessoas querem se conectar, né, com essas coisas também, embora a gente não pudesse estar ali físico. Então foi muito legal porque despertou o interesse. E aí no final do ano, também muito restrito, né, porque não teve uma abertura como a gente estava acostumado a ter, né, eventos, muitas pessoas foram
indo assim pessoas esporadicamente. A gente fez um evento com a Etel, através da SP Arte a gente fez a conexão e aí fizemos o evento lá. Então foi muito legal porque lá também a gente colocou os desenhos, as prints e mostrou como essa coisa mais completa e as pessoas puderam ver. E eu vou pegar agora esse gancho das mensagens, porque o projeto ele traz, além de em si os carimbos, ele traz a mensagem da atenção às madeiras, da atenção aos nossos biomas, que são riquíssimos em relação ao mundo. Conta para mim o que vocês aprenderam, o que você, Ana, aprendeu estudando essas madeiras em específico e sobre os biomas brasileiros. Bom, foi muito bacana porque, assim, como foi um trabalho coletivo, eu pude mergulhar um pouco mais no universo, bom, das madeiras. O Otávio está sempre imerso nisso, tem a marcenaria, as coisas são feitas lá. E eu acho que eu consegui me aproximar mais, assim, eu já tenho mais fixado na minha mente qual madeira, qual o cheiro, qual o peso. Então, isso foi muito legal. A gente usou, assim, essas madeiras que a gente usou, embuia, tudo, são peças super preciosas. Então, qualquer restinho de madeira, isso pode ser aproveitado quase como se fosse uma joalheria. E aí, para mim, o grande aprendizado foi isso, assim, foi conseguir me aproximar de fato das madeiras fisicamente, que é um universo que tem me encantado cada vez mais, e a questão de também entender, através dos desenhos, quais eram essas formas dessas madeiras, porque às vezes a gente olha para uma madeira e não relaciona qual é a árvore, qual é o fruto. E é legal porque vocês também agora têm a intenção de criar uma xiloteca, porque vocês colocaram algumas madeiras, mas têm a intenção de fazer outras. E é um projeto bem bonito, traz mais beleza a esse projeto ainda, porque vocês pegam restos de madeiras e transformam em joias, usando essa tua palavra agora. E quais são as outras madeiras? Tem como você dar um spoiler? Tem como você adiantar um pouquinho para a gente alguma coisa? A gente ainda não definiu exatamente qual, mas alguma coisa que fosse mais raro, que a gente encontrasse alguma coisa antiga, que a gente pudesse restaurar, então fazer uma tiragem mais limitada também. É um pouco por aí. E aí, quando a gente for tendo essa estiloteca, você vai conseguindo ter essa variação entre tons e pesos e tudo. Legal. Um pouco... Tá, vou te pegar agora na surpresa, tá? Me diga um sentimento que você tem hoje ao olhar essa tua coleção. Afeto. Afeto, que delícia. Afeto pelo quê? Eu vou mais a fundo. Eu acho que é afeto pela minha escolha, pela minha decisão de ser designer, sabe? É uma coisa que esse projeto, ele... é aquelas coisas que quando a gente está jovem na faculdade, a gente sonha e tudo, e depois a vida vai virando, e aí de repente eu acho que é uma maneira de me conectar com um sonho de uma coisa grande, assim, do que é ser designer, do que é pensar uma coisa toda conectada e tal. Então, eu acho que é uma relação afetiva que eu tenho com a minha profissão, sabe? Com o que eu escolhi. Que bonita essa resposta. Eu vou pegar você mais ainda de surpresa. O que é ser brasileiro para você? Uau! Eu acho que o brasileiro, ele aprende a extrair, assim, coisas valiosas do que está disponível. Então, eu acho que a gente se vira, entendeu? Eu acho que o brasileiro é o povo que, enfim, que consegue dar um jeito de fazer as coisas, sabe? Sim. Eu acho que, por exemplo, a gente tem conhecimentos, assim, de sementes, de coisas que viram tramas, que viram isso, que viram aquilo. Para mim, isso é isso, assim, a gente tem o que a gente tem e o que a gente vai conseguir fazer com isso e fazer da melhor maneira. Não é para tanto que a gente tem tantos artesãos incríveis, né? Sim. Eu acho. E eu vou usar esse gancho agora dos artesãos, justamente para você falar um pouquinho para a gente sobre o teu trabalho, porque você vem da iluminação. Você é uma designer que se consagrou no Brasil, trabalhando muito essas intenções, até das comunidades, junto com a Itens, você foi visitar, trouxe materiais próprios.
Conta um pouquinho para finalizar essa conversa adorável sobre esse teu trabalho com a iluminação. Bom, então, meu trabalho, eu fiz faculdade de arquitetura, mas depois no final da faculdade eu tinha uma vontade de fazer algo mais imediato, como se diz, mais experimental, e eu gostava muito da luz, porque eu acho que a luz transforma os ambientes, ela também é uma forma de arquitetura, e o objeto, os mecanismos das luminárias e tal, e o parafuso, e como encaixa e tal, eu amo esse universo, assim, técnico, e eu acho que esse universo técnico, ele me faz conectar com pessoas. Então, eu sinto que o meu projeto, assim, nunca está pronto completamente, quando eu vou, assim, tem a ideia e eu vou realizar isso no mundo. Então, a partir do momento que tem a ideia, você se conecta com pessoas que fazem, e eu acho que é uma coisa que eu gosto muito, assim, de conversar com quem está ali fazendo e transformar essa minha ideia e fazer junto também, de repente. Eu comecei com uma oficina na casa da minha avó, no fundo, assim, fazendo eu mesma, e aí entendendo também os processos e conexões, encontrando parceiros. Aí me conectei com a Itens em 2016, e aí a gente foi crescendo e fazendo coisas juntos, e também vão encontrando parceiros nesse caminho, né? Então tem um parceiro, por exemplo, a Coleção Bruta, que eu acho que ela tem um pouco sobre isso, ela tem ambos os lados, o industrial, mas que é um industrial artesanal, porque também ele não é feito por máquinas, ele é feito por pessoas que também mexem nessas máquinas. E eu acho que, para mim, o que mais valioso é essas conexões com as pessoas e essas trocas de conhecimentos. E muitas vezes eu vou com uma solução e aí eu falo sobre um encaixe, sobre um jeito, e aí eu vejo o olhar da pessoa e aí eu trago isso para o meu trabalho e eu redesenho. Então, eu acho que é essa dança que me interessa muito. Que legal saber um pouco mais sobre você, entender esses seus sentimentos, realmente fazendo design, querendo transmitir essa mensagem. Obrigado por essa comunicação, por esse contato. Eu me apaixonei ainda mais por você, pelo teu trabalho. Eu já conhecia por fora, mas nunca tinha tido contato com a Ana. E agora eu vi esse ser humano que está aí por trás, realmente querendo fazer acontecer. Obrigado mesmo. Muito legal. Adorei as perguntas. Eu acho que é isso. Acho que a gente tem que olhar para as profissões com esse carinho, né? Ver por que, afinal, que a gente está aqui nesse mundo, né? O que a gente quer. Então, tentar trazer isso à tona. Sim, e vamos juntos, Ana, continuar redescobrindo esse nosso país, porque essa websérie está sendo gravada aqui em casa, mas tem uma chance da gente realmente ter contato com essas pessoas, essas mentes maravilhosas que têm um olhar especial para o nosso país. Então, você já sabe, curta, comenta, compartilha, continue com a gente, porque é só mais um episódio dessa websérie toda para a gente olhar esse continente que é o nosso Brasil. Obrigado, gente. Beijo, beijo. Obrigada.